Muito obrigado. Só um momento que historiador, pesquisador carrega muita coisa. Me ajuda aqui. Ok. Obrigado por esperarem. Eu quero dar uma boa tarde a todos e agradecer, dizer que é uma grande honra, muito honrado me sinto nesta tarde por ter recebido o convite. Eu acredito que mais de um ano, há mais de um ano, que com antecedência, para estar aqui, e me sinto bastante lisonjeado. Quero agradecer a coordenação deste evento, em especial ao líder, ao reverendo aí, pastor Paulo Brito, sua esposa, pastora Claudete, ver aqui pastor Assis Jerônimo, também amigo, e outros mais que conhecemos. Eu agradeço muito esse convite. Muito bem. O tema que está para nós trabalharmos sobre o pentecostalismo, o movimento pentecostal, é a história do movimento pentecostal dos Estados Unidos ao Brasil. Antes de entrarmos num panorama e numa visão para atendermos a esta proposta de tema do pentecostalismo, a história dos Estados Unidos ao Brasil, eu gosto em todas as palestras que sou convidado para ministrar, antes pontuar algumas coisas, algumas considerações iniciais, para que fique bem claro. Em primeiro lugar, como vocês ouviram, eu sou historiador, sou pesquisador. Estou nesta seara aí de pesquisa do movimento pentecostal, há, bem dizer, aí, quase 40 anos. E esse é um ponto. Segundo, rapidamente, isto é importante se falar antes, para que não haja problema. Eu não sou teólogo pentecostal. Existe teólogo pentecostal, tem o seu papel, o seu trabalho. Tá? Não sou sociólogo, não sou da área da sociologia, então não faço análises, não faço... Né? Eu sou historiador pentecostal. Ok? Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Terceiro, como historiador, eu... academicamente, de forma técnica, científica, eu procuro trabalhar sempre, vou reafirmar, com fontes documentais. Então, tudo quanto venho falar para vocês aqui é através de pesquisa, através de fontes documentais e fontes primárias. Então, a gente, como pesquisador, nós temos que evitar ao máximo trabalhar oralidade, né? Então, dá-se muito nas igrejas, os antigos, que viveram e que contam as histórias, enfim. Conquanto a gente não despreza a oralidade, mas o tempo todo a gente precisa ir atrás das fontes. E outro ponto relacionado a isto que eu acabei de falar, uma coisa é história e outra é memória. Memória é aquilo que está registrado, que está guardado em cartas, em artigos, em objetos, enfim. E o historiador é um pesquisador que está atrás da memória, está sempre em busca de descobertas, ok? Isto é muito importante. Terminando essa parte introdutória, eu quero falar
parte de material, né, da bibliografia, e recomendar, principalmente relacionadas a este tema. Bem, em 2007, eu lancei o Dicionário do Movimento Pentecostal, esse ano fazendo 15 anos, o dicionário brasileiro, né, do movimento pentecostal, porque existe o internacional. Porém, o internacional ele não reflete pouquíssimas, tem poucos verbetes relacionados com o pentecostalismo no Brasil. Então, é uma obra de referência, né? Aqui tem mais de 1.050 verbetes, desde personalidades, pessoas do pentecostalismo, denominações, igrejas. Tem aqui a verbete sobre a Igreja Evangélica Maranata, né? O pastor Paulo Brito nos deu a honra de lançarmos o dicionário lá na Tijuca. Eu nunca esqueço dessa oportunidade, muito grande, uma honra muito grande. Então, é uma obra que muito que vou falar aqui tem no dicionário. A outra que recomendo relacionado, que eu lancei também, não me lembro aqui o ano, acho que foi 2016, História do Movimento Pentecostal no Brasil. O caminho do pentecostalismo brasileiro até os dias de hoje. Ok? Então, é outra obra que é importante ver. Eu cito aí no texto que vocês receberam. E, por fim, esta obra aqui, desde 2009, eu comecei a receber material de algumas lacunas históricas de avivamentos em Chicago e outros avivamentos que têm a ver com os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. E eu comecei a trazer materiais em inglês, sueco, enfim, para o Brasil e trazer novidades, enfim. Mas, por força de outros caminhos profissionais, enfim, eu não pude me aprofundar. Porém, um autor, escritor assembleiano, José Gonçalves, ele avançou, ele investiu mais de R$30 mil em fontes, materiais nos Estados Unidos, na Suécia, enfim, e lançou esta obra que eu recomendo. Ele colocou o título, A Glossolária e a Formação das Assembleias de Deus. Porém, eu recomendo, porque ele trabalha aqui, pneumatologia e soteriologia, ou seja, o pentecostalismo. Então, conquanto ele põe aqui a glossolária como ligação à formação das Assembleias de Deus, porém, na verdade, é um conteúdo que está relacionado com o pentecostalismo como um todo. Por isso, eu recomendo. E digo mais, esta obra aqui será um divisor para a teologia pentecostal no Brasil. Então, eu recomendo, parece que tem no stand, né? Então, eu recomendo esta obra, que o pastor José Gonçalves avançou em muitos materiais, sou bastante citado várias vezes nesta obra. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas é muito importante. Muito bem. Bem, os irmãos, então, receberam aí o texto, né, para se guiar. Nós, naturalmente, são mais de 110 anos aqui no Brasil de pentecostalismo, nos Estados Unidos, muito mais. E em 50 minutos, para nós condensarmos, é um grande desafio, né? Então, nós vamos pontuar essa palestra em 3 tópicos. Primeiro, começando o movimento pentecostal nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos. Depois, nós vamos falar... a segunda parte, vamos falar dos primeiros estrangeiros pregadores pentecostais no Brasil, ok? E, em terceiro lugar, eu vou falar sobre as manifestações pentecostais no Brasil anteriores à chegada dos pregadores pentecostais. Então, preste bem atenção que, quando a gente fala de pentecostalismo, do ponto de vista da história, eu estou falando de uma forma cronológica, então,
pontuando pessoas, personagens, lugares onde aconteceram avivamentos. Mas existe também uma forma de narrativa do ponto de vista do fenômeno espiritual. O que eu quero dizer com isto? Do ponto de vista de quê? Quando é que começou o derramamento do Espírito Santo? Começou no dia de Pentecostes. Ok? Então, a rigor eu não tenho nenhuma birra, todavia, historicamente, ainda que o tema que foi dos Estados Unidos ao Brasil, a rigor, a gente tem que tomar muito cuidado com a narrativa histórica, porque pode parecer que o avivamento pentecostal, o derramamento do Espírito Santo, ele aconteceu nos Estados Unidos e antes não aconteceu nada. Ok? Então, eu costumo dizer o seguinte nas minhas palestras. Nós, brasileiros, dizemos que somos o quê? Que Deus é brasileiro, né? Então, tome muito cuidado. Se os brasileiros dizem que Deus é brasileiro, os americanos dizem que o Espírito Santo é americano. Então, não é uma xenofobia, não, gente. Entre os pesquisadores, a gente tem esse embate com outros colegas, né? Mas eles estão olhando para nós, enfim, eu fui convidado para o ano que vem ser preletor, o único representante do Brasil, no primeiro simpósio internacional do pentecostalismo escandinavo-americano, em Chicago, né? Então, eles olham para a gente, mas se você pegar o dicionário internacional do movimento pentecostal, você não vai encontrar praticamente nada sobre o Brasil. Verbete sobre o Brasil só vai ter, com todo o respeito, apenas citando historicamente, tecnicamente, só vai ter lá Daniel Berg, que é um dos fundadores da Assembleia de Deus, a Igreja Universal e Bispo Macedo. No dicionário internacional do movimento pentecostal, ele entende como neopentecostalismo, não tem nada da trajetória. Uma das razões que lançamos o dicionário do movimento pentecostal, uma obra brasileira, não é? Então, eu vou seguir aqui a narrativa histórica, mas o terceiro ponto, eu vou ter que trabalhar um pouco do aspecto do fenômeno espiritual. E eu recomendo um livro, publicado pela CPAD, ele está esgotado, chamado O Testemunho dos Séculos. Na verdade, esse livro deveria ter outro título, deveria ser História do Derramamento do Espírito Santo no Mundo. Porque esse livro é muito interessante, porque ele coloca lá como aconteceu avivamentos pentecostais nas diferentes países do mundo, seja pela ida de um pregador pentecostal, como também, bem como pessoas que buscaram o avivamento em oração, enfim, e tiveram a experiência pentecostal lá mesmo, sem que houvesse uma pregação propriamente dita pentecostal, que eles ouvissem isso, entenderam? Então, é muito interessante seguir esse livro. Então, já deu para entender como vai ser a nossa toada daqui para frente, ok? Nos minutos que nós temos. Vamos lá. O primeiro ponto, então, é sobre o movimento pentecostal nos Estados Unidos. O movimento pentecostal, nós conceituamos aí, introdutoriamente, o que é o movimento pentecostal e trouxe definição que eu trago no dicionário do movimento pentecostal. O que queremos dizer por movimento pentecostal é movimento que se caracteriza, ou se caracterizou, pela crença segundo a qual o falar em línguas estranhas, grossolária, ocorrido com os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes em Jerusalém, pode ser experimentado por crentes modernos ou odiernos por meio do batismo no Espírito Santo, os quais podem buscar e praticar os dons espirituais. Então, você tem aí uma conceituação. Pode existir outras conceituações, mas a gente tem que ter um ponto de partida para entender, né? E, basicamente, seria aí o chamado pentecostalismo clássico, seria o batismo com o Espírito Santo,
com a evidência no falar em línguas. E então os antigos pentecostais, normalmente nos Estados Unidos, eles enfatizavam isso, a evidência do falar em línguas estranhas e os dons de cura. Claro que foi tendo evolução, enfim, e de ênfases os movimentos pentecostais no decorrer do tempo. Por exemplo, na década de 50, nos Estados Unidos, foi muito enfatizado os pentecostais, eles eram muito conhecidos pelas campanhas de curas, tá? De libertação, enfim. Coisas que temos paralelos na história do movimento pentecostal no Brasil. Quase que a mesma época, ok? Depois o movimento carismático, sabendo que o movimento carismático nos Estados Unidos não tem necessariamente a ver a mesma coisa com o Brasil. Muito bem. E o movimento pentecostal nos Estados Unidos, eu vou pontuar, inicialmente, o contexto em que surge um movimento considerado pentecostal entre os crentes e igrejas norte-americanas. Concernente a esta palavra pentecostal, a rigor, devo dizer que é mais ou menos como o nosso nome. A gente nasce e a gente não escolhe o nome. Quem dá o nome são os outros, né? Nossos pais que dão o nome. Via de regra, o termo protestante não fomos nós que demos a nós mesmos, foram os católicos, enfim. E pentecostais, na verdade, não foram os pentecostais que se chamaram pentecostais, eram outros nomes que eles eram conhecidos. Aqueles que queriam detratar ou falar de forma pejorativa contra os pentecostais, chamavam-nos, até no Brasil, de pentecostistas. Era um termo pejorativo contra nós. Tá? Então, esse termo, na verdade, não fomos nós mesmos, os pentecostais, que deram, mas a partir da década, quem sabe, de 30, 40, enfim, foi sendo mais conhecido. Mas, inicialmente, vocês vão ver qual o nome que eram conhecidos esse movimento nos Estados Unidos. Então, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, ele tem um contexto, como é que ele surge entre os crentes, as igrejas, os pastores americanos. Na verdade, onde acontecia esses movimentos, aqui é chave para você entendermos bem que o movimento pentecostal, eles aconteciam entre movimentos de busca por uma vida cristã caracterizada pela santidade ou perfeição e poder. Então, guarde bem isto. O contexto em que eclode, que surge, que rompe o movimento pentecostal, é onde está sempre em movimentos de busca por santidade, perfeição e poder. Ok? Isso é uma característica. Bem mesmo, pastor Paulo. Amém? E continuamos nessa busca, aleluia. Mas vamos ver esses movimentos bem lá atrás, que tinham como tônica, como ênfase, a busca por santidade, perfeição e poder. Primeiro, nós pontuamos aí o pietismo. O pietismo, que está ali, né? Nós vamos falar de pietismo, quietismo, quaquerismo, metodismo, queswikianismo e restauracionismo. Isso é importante, tá? Ok? Claro que nós não vamos... Isso aqui é bom, um fórum, porque dá aí um pouco da apetite para vocês continuarem, né, essas obras que eu citei aqui, aprofundarem nesses temas que não dá para a gente descer com muito detalhe. O pietismo, o principal expoente é o Philip Jacob Spener, em 1675. Então, é um movimento que surge dentro do luteranismo. É o contexto da Alemanha. Foi um dos maiores movimentos perfeccionistas cristãos. E surge ele lança o pensamento dele no livro Pia Desideria, da onde vem a palavra pietismo. E Spener fez uma contraposição
a ortodoxia luterana. Então, vem um movimento para contestar o luteranismo, que surgiu lá no século XVI, com o movimento na Alemanha, Lutero, enfim, aliás, né, fizemos mais um aniversário agora da Reforma Protestante. Então, eles acreditavam que o luteranismo entrara num esfriamento e estava numa negligência moral. E, por isso mesmo, o crente estava em possibilidade de alcançar a perfeição de conhecimento, mas não de intenção. Então, é muito importante o pietismo, avancem no estudo de pietismo, que é fundamental, porque é o que está por debaixo de todas as características, vamos dizer, por assim dizer, do que é o movimento pentecostal, que é a característica do pentecostalismo. E 7 convicções doutrinárias pietistas. Eu vou falar rapidamente. A primeira, uma fé inabalável. Segundo, a palavra de Deus, não está ali no telão, estou citando, a palavra de Deus como regra de fé e prática, né? O pecado e a condenação eterna, a conversão e a expiação substitutiva de Jesus, o novo nascimento e a salvação, a predestinação e eleição, e o pré-milenismo e a vida eterna. Ok? Então, pietismo. Depois, no século XVII, nós temos o que, no contexto católico, o quietismo, que também é uma busca por perfeição, contemplação, resignação, e não envolvimento intelectual ou radicalismo social. Então, à medida que você vai ouvindo algumas dessas características do movimento, você vai se encontrando em algumas características como nós somos, como se comporta diferentes vertentes do pentecostalismo, quer nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Não é? O quietismo, o perfeccionismo do quietismo, via o objetivo da vida cristã como a morte de si mesmo e o amor desinteressado a Deus. Depois tivemos um outro movimento, é importante dizer, que esses movimentos, está conectado, está ligado ao outro. Na verdade, são quase que contemporâneos. Também no século XVII, com George Fox, no contexto da Inglaterra, ele também trabalhou o tema, o ideal da perfeição cristã. Os Quakers, que tem a ver com tremedores, sacudidores, enfim. O quakerismo teve uma grande influência nos movimentos de santidade dos séculos XIX e século XX. Então, vocês vão vendo, irmãos, o desenvolvimento, a progressão do pietismo, o quakerismo, do que eles falavam, e eles, nos anseios, inspirados no anseios do quietismo, por uma vida perfeita, Taylor acreditava que o santo, ou aquele que tem a vida dedicada a Deus, vivia o perfeito amor ou pura motivação. Então, para eles, a verdadeira espiritualidade era a união com Deus. E devemos também, em seguida, surgiu o metodismo. O metodismo, ele vem com John Wesley, também no contexto da Inglaterra, e sob forte influência do pietismo. O metodismo passou a ensinar a perfeição cristã como uma doutrina fundamental a ser vivida. É importantíssimo entender o metodismo para entender agora, no que diz respeito à doutrina, o movimento de santidade, os movimentos de santidades que vão surgindo na Europa e vão tendo grande ênfase nos Estados Unidos, que daí vai emergir os movimentos que vão dar origem a um movimento pentecostal. Então, a doutrina que era ensinada, e aqui é a chave, tá, para entender, porque é importante, e este livro que eu recomendei aqui, trabalha pneumatologia e soteriologia,
E é uma obra que ajuda a se aprofundar bastante no que eu vou falar daqui em diante. O metodismo, no que diz respeito à santificação, eles defendiam a inteira santificação como uma segunda obra da graça. Então, vou adiantar. Para eles, creio que a primeira obra da graça, ou a primeira bênção que o crente recebia, era a salvação. A segunda obra da graça era a santificação, mas não como nós temos entendimento hoje, ok? Eles acreditavam que essa segunda obra da graça, ou inteira santificação, era efetivado pelo Espírito Santo, na purificação do pecado na vida do crente e o seu consequente enchimento de Deus, do amor de Deus e ao próximo. Então, havia a inteira santificação, ou a perfeição cristã, ou mesmo que amor perfeito, ou mesmo que amar a Deus com todo o coração, e mente, alma e forças. Bem, então, do perfeccionismo, do metodismo, começa a surgir o movimento de santidade americano, ou também conhecido como movimento da Holiness. Ok? E aí, no contexto americano, se destacam algumas irmãs, algumas mulheres. A mais destacada delas é a Phoebe Palmer. As irmãs Palmer, e a mais destacada, conhecida na história, foi a irmã Phoebe Palmer. Ela acreditava que o antigo metodismo havia perdido a espiritualidade e a experiência de santificação, expressado no termo perfeição, perfeito amor, inteira santificação, ou segunda bênção. Podia ser, assim, obtida, segundo o entendimento dela, que podia isso, que lá no antigo metodismo pregava-se, podia ser obtido, poderia ser adquirido em vida. Na verdade, o movimento Holiness é um movimento mais extremado da santidade do metodismo. Eles chegaram a ser até um pouco alijados, rejeitados dentro do próprio seio do metodismo pessoal da Holiness. Vamos dizer assim, colocar para os irmãos. Bem, então nós falamos rapidamente aqui do pietismo, quietismo, quaquerismo, metodismo, e tem uma outra vertente de movimento da santidade que não é da tradição metodista, mas é da tradição reformada. É um movimento chamado de Keswick, o Keswickianismo. Se refere a uma convenção realizada na cidade de Keswick, Inglaterra, a partir de 1875. Esse movimento também é conhecido como o movimento da vida superior, liderado pelo um pastor presbiteriano chamado William Boardman. E ele acreditava, o Boardman, que a expressão vida superior era mais apropriada para expor o que o Novo Testamento ensinava. Então, o entendimento do keswickianismo era que a vida mais profunda era operacionalizada pela capacitação do Espírito Santo, que proporcionava o cristão a viver a santidade prática. Havia um ponto de convergência entre o keswickianismo e a tradição da santidade, da perfeição, no metodismo. Era o seguinte, a necessidade, eles convergiam no ponto em que era necessária uma capacitação ou um empoderamento que garantisse a vitória sobre o pecado. Vocês vão entender bem aonde nós vamos chegar. Isso é doutrina. Então, eles destacavam também uma segunda bênção, uma segunda crise na experiência cristã, subsequente à conversão ou à justificação, na qual o Espírito Santo enche por completo o crente que é totalmente consagrado. Esse batismo
do Espírito capacita o crente a experimentar uma vida cristã consistente. A santidade metodista e o quesuicanismo possuíam em comum um anseio, então, por uma capacidade divina que garantisse aos crentes a vitória sobre o pecado. Mas, aí que está o ponto-chave aqui. Os dois movimentos divergiam no modo como essa capacitação acontecia, essa capacitação divina. Os quesuicanistas, os quesuicanos, né, defendiam que o pecado era mortificado na vida do crente, porém sem deixar de existir. Devia, então, ser, aqui vem uma palavra-chave, o pecado deveria ser suprimido, mortificado. Então, eles ensinavam a supressão. E os ensinos deles eram apoiados em Calvino, que afirmava que o conflito no crente entre a carne e o espírito não se podia resolver antes da morte. O movimento de santidade wesleyano defendia que o coração era limpo da natureza do pecado por intervenção do Espírito Santo. Havia, então, um tipo de erradicação do pecado no crente. Então, para ficar bem claro, o movimento de Keswick ensinava que, concernente ao pecado, eles ensinavam que não se podia suprimir, mortificar o pecado, mas no que diz respeito à natureza, o crente não pode se livrar do pecado. Mas o movimento da santidade, o metodismo, era mais radical quanto a isso. Eles ensinavam que o crente deveria ter uma experiência que um dia ele iria passar por uma experiência com a ajuda, com a capacitação do Espírito Santo, com a capacitação divina, a tal ponto que ele iria ser erradicado do pecado. E aí, então, ele seria santo, santificado. Então, esse é o conceito da perfeição cristã. Acreditava que o coração poderia ser inteiramente santificado e livre do pecado inato, pela fé na redenção ofertada por Cristo. Mas o quesuicanismo era oposto a isto, ensinava assim. O maior dos expoentes do quesuicanismo nos Estados Unidos foi o evangelista batista, bastante conhecido, Dwight Lyman Moody. Então, a capacitação espiritual para vencer o pecado era entendida no metodismo como a inteira santificação. E aí, eles entendiam que essa segunda obra da graça era, então, eles chamavam de batismo no Espírito Santo. E isto evoluiu de tal forma que, nos Estados Unidos, havia, então, vou adiantar, um movimento da santidade do metodismo que cria acreditava nessas duas obras da graça. Primeira, a conversão. Segunda, a santificação ou a perfeição cristã. Porém, vem um outro movimento, outros, que acreditam que havia a primeira obra, ou a primeira bênção, a conversão. Segundo, a obra da graça, a segunda obra da graça, a perfeição, e eram, ao mesmo tempo, o batismo no Espírito Santo. Porém, tinha um outro movimento que acreditava que tinha a primeira obra da graça, a conversão, a segunda obra da graça, a perfeição, a santificação, e aí o crente estava apto para receber o batismo com o Espírito Santo. Deu para entender? Uma outra bênção, uma terceira bênção. Então, havia então aqueles pentecostais ou pré-pentecostais
que passaram a ensinar que havia uma terceira obra da graça. E o movimento que enfatizou isto nos Estados Unidos veio a ser conhecido como o restauracionismo. No século XIX e no século XX, o movimento dentro do movimento de santidade, de pregadores da santidade, que passaram, então, a falar, a pregar o restauracionismo. O que seria isto? Eles criam que alguma coisa estava errado, e de errado aconteceu lá no início da história da igreja, de forma que o ensino bíblico simples e a prática dos apóstolos havia sido gradualmente corrompido, desvirtuado, principalmente no caminho que tomou o catolicismo, enfim, nas formas de sacramento, litúrgicas, enfim, filosofias gregas, enfim, e que, por outro lado, a cristandade, a história da igreja, passou a ter movimentos de retorno. Um deles, os maiores deles, segundo os restauracionistas, foi um movimento de restauração, segundo eles, a reforma protestante no século XVI, que, então, segundo eles, é o grande momento que começa essa restauração, que vem dando em sucessivas ondas até chegar àquele momento do restauracionismo, ou seja, preparando a igreja para o retorno dele, Jesus Cristo, à terra. Então, eles criam que, para a igreja, Jesus voltar à terra, a igreja precisava se consertar, se restaurar. Voltar, em outras palavras, aos tempos apostólicos. Daí, o movimento pentecostal também passou a ser conhecido nos Estados Unidos como movimento da fé apostólica, da fé dos tempos dos apóstolos. E o maior líder de expressão sobre o movimento da fé apostólica nos Estados Unidos, dessa visão restauracionista, foi o pregador metodista branco Charles Fox Parham. Ok? Então, ele prega isto e começa a ensinar e buscar e fazer um movimento de estudos nos Atos dos Apóstolos, porque ele cria que a igreja podia vivenciar as mesmas experiências que os apóstolos tiveram, normalmente, no dia de Pentecostes. Ok? Então, foram esses movimentos que fazem eclodir o movimento pentecostal nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, tem várias manifestações que são consideradas pentecostais. São registradas desde o século XIX. Vários avivamentos, que eu citei alguns deles, importantíssimos, mas três importantes. É o de Topeka, no início do século XX, com Charles Fox Parham, né? Ali, vou até me basear aqui pela transparência, Charles Fox Parham. Ali ele reúne um grupo de estudos para estudar Atos dos Apóstolos, até que uma evangelista, no dia 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman, uma pregadora da santidade, é batizada no Espírito Santo. Não é? Esse avivamento desencadeia o movimento da fé apostólica. Ok? E surge as missões de fé apostólica. É tanto que as Assembleias de Deus no Brasil, o primeiro nome foi Missão da Fé Apostólica, em Belém do Pará. Depois, em 1914, 15, trocou de nome para Assembleia de Deus, que era outro nome que surgiu lá nos Estados Unidos. Pode passar a próxima tela. Né? O outro avivamento, outro avivamento importante, é o avivamento entre os batistas suecos, okay? Que tem a ver muito com a história dos pioneiros das Assembleias de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Pode passar. O avivamento de Los Angeles, um dos mais famosos. Eu pontuei aqui, aí na apostila, no material, vários outros avivamentos, ok?
que aconteceram. Porém, este tem muito importância, porque a doutrina da evidência do batismo no Espírito Santo com falar em línguas é, vamos dizer assim, ela é praticada, ela é formulada e ela é bastante ensinada, de modo que é importante o movimento da fé apostólica de Charles Fox Parham, ele acaba ficando em segundo plano, e a missão de fé apostólica de Azusa, que começa com uma pregadora da santidade negra, chamada Lucy Farrell. Infelizmente, eu não trouxe a foto dela. Ela é a pregadora pentecostal, ela torna-se batizada do Espírito Santo em Houston. Era uma mulher negra, ela era conhecida até como a empregada doméstica mais ungida, porque ela até trabalhou cuidando dos filhos lá de Charles Fox Parham, enfim. E ela tinha... qualquer crente que ela orava e colocava as mãos era batizada do Espírito Santo. E ela, então, orou por um irmão em Los Angeles, estou sintetizando, chamado Edward Lee, na casa lá da família Richard Ausberry. E tem vários crentes, em 1906, em abril de 1906, sendo batizados no Espírito Santo, tendo essa experiência. E William Seymour já estava lá. Depois ele é batizado nesse mesmo ano no Espírito Santo. Começa um avivamento na rua Bonnie Blair, e aí desencadeia um grande avivamento. Pode passar, próximo aí, ok? Depois o avivamento de Chicago, o William Durham. O William Durham, ele torna-se o líder dessa tradição reformada, em que ele ensina que só existe duas obras da graça: a conversão e o batismo no Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. Então, ele ensinava que a perfeição, Jesus, na conversão, nos colocou diante do Senhor como santos. E a santidade tem o lado de Deus, o lado posicional. Deus nos torna santo ao nos justificar, nos regenerar, e o lado progressivo. Ou seja, na vida cristã, nós deveremos buscar viver em santidade. Então, basicamente, é o que o William Durham, muitos Williams na história do pentecostal. William Durham ensinava, ok? Então, são avivamentos chaves, e vamos passar para a segunda parte. De lá, dos Estados Unidos, vêm esses primeiros pregadores estrangeiros, né, da doutrina pentecostal. Primeiro chega no Brasil Louis Franciscon, juntamente com um companheiro de missão, chamado Giacomo Lombardi. Louis Franciscon, ele é batizado do Espírito Santo na missão da Avenida Norte do William Durham, ok? E ele é comissionado por William Durham para ser missionário, porque depois da liderança de Azusa, torna-se um grande centro do avivamento pentecostal, o avivamento na missão da Avenida Norte com William Durham. Então, William Durham torna-se o grande líder do movimento pentecostal nos Estados Unidos. E de lá, passa por lá, é ordenado, ok, na história, Louis Franciscon, e chega aqui em São Paulo, depois vai para Santo Antônio da Platina, e lá são a família lá de Felício Antônio Máscaro, lá se converte, e muitos batizados do Espírito Santo, em 1910. Ok? Mais adiante, pode passar. Nós temos, vem de lá, passam também do avivamento entre os batistas suecos, depois passam por William Durham na missão da Avenida Norte, são comissionados por William Durham como missionários no Brasil,
e vêm para o Brasil os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, em 1910, e fundam aqui a missão de fé apostólica, depois se tornou a Assembleia de Deus. Propriamente, eles não vieram propriamente para fundar nenhuma igreja. Vieram, segundo eles, nas biografias, vieram para pregar o batismo do Espírito Santo, enfim. Mas saíram dos batistas e fundaram a Assembleia de Deus. Muito bem, pode passar. Também temos uma outra ala pentecostal aqui no Brasil, em 1912, que fez surgir as igrejas batistas independentes, no Rio Grande do Sul. Eric Johnson, enviado por uma outra vertente do pentecostalismo sueco, teve uma vertente nos Estados Unidos, ou melhor, na Suécia, de pentecostalismo, primeiro liderado por Levi Petrus, e o outro por John Ongeman, que havia trabalhado nos Estados Unidos, e ele liderou o avivamento chamado da missão de Erebru. E eles enviaram esse pregador pentecostal, Eric Johnson, que fundou e deu origem às igrejas batistas pentecostais. Ok? E, por último, para terminar, como eu falei, aqui são os casos dos pregadores pentecostais que vieram, mas, independente de vinda desses pregadores, nós temos registros, e no livro História do Movimento Pentecostal, nós registramos que nós poderíamos chamar de pré-pentecostalismo ou proto-pentecostalismo no Brasil, que, por meio de depoimentos e registros históricos existentes, há vários casos que podem ser considerados como as mais antigas referências de manifestações pentecostais no Brasil. Então, vamos lá. Experiência de Friedrich Matsulat, normalmente lá no Sul, né? Há controvérsia, muitos dizem, o pentecostalismo veio do Norte, mas havia muitas ocorrências do ponto de vista de fenômeno espiritual, onde quer que houvesse pessoas que buscavam coração aberto, e acreditavam, porque a palavra de Deus, a Bíblia não começou como movimento pentecostal, a palavra de Deus está aí há muitos anos, né? Está aí o povo aqui da Sociedade Bíblica aí para testemunhar, né? Então, muitos crentes, antes de vir esses pregadores pentecostais no Brasil, eles tiveram experiências, falar em línguas, enfim, tidas consideradas hoje como pentecostais. Normalmente entre os batistas letos, da Letônia, ok? Pode passar outro. Também tem ocorrência em 1908 com um pastor batista chamado Paulo Malaquias. Ele teve experiências pentecostais, enfim, de falar em línguas estranhas, enfim, e ele liderava algumas igrejas, era um pastor de igrejas, enfim, e, por fim, quando começaram as Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, em 1924, ele, então, passou para as Assembleias de Deus e também juntamente com as igrejas, que também, não somente ele, mais numa ocasião, mais de 25 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Outro caso também, do Carlos Aldemanes, também entre batistas letos, ok? Também com experiências pentecostais. E, por fim, outra ocorrência, Pedro Glaudi, também batista leto, também registro de falar em línguas, enfim, crentes falando em línguas e tendo o que consideravam como experiências pentecostais, ok? Muito bem. Então, de forma bem ligeira, rápida, nós vimos aqui como o contexto teológico, histórico do despertamento pentecostal, do que é o movimento pentecostal dos Estados Unidos, não é? Como ocorreu, as manifestações, os pregadores pentecostais, né, que tivemos aqui no Brasil, e as manifestações tidas pentecostais, não necessariamente por intermédio de pregadores pentecostais. Portanto, esta é uma síntese do movimento pentecostal dos Estados Unidos
até o Brasil. Amém? Então, estudar a nossa história nos ajuda a entender, né, o nosso presente e entender o que a gente pretende para o futuro como igreja, né? Queria agradecer ao pastor Isael e fazer chegar às suas mãos uma lembrança em agradecimento à sua palestra tão informativa. Já está chegando aqui. Tá bom? E aí prosseguiremos, então, ao período das perguntas, tá? Isso, como a irmã já falou, né, o momento das perguntas. Os microfones estão aonde, gente, por favor? Eu sou Diácono Lúcio de Campo Grande, um dos coordenadores de IBM Campo Grande. Quem não faz IBM aí, levanta o braço. Quero só ver um... Ih, aí, gente, olha só. Gente a beça não faz IBM. Meu Deus. Microfones estão aonde, gente? Não estou vendo assim, um aqui, outro aonde? Em cima, isso. Então, gente, ó, 10 minutos não, já são 9 minutos para perguntas. Quem vai ser o primeiro aí? Olha para o microfone, chama o microfone que eu já te ajudo. Se não aparecer ninguém, eu faço a primeira pergunta, hein? Aqui, ó. Pastor. Cadê o microfone? Boa tarde. Boa tarde. O Luigi Francescon, ele deu origem à Congregação Cristã do Brasil e ele veio enviado pelo Durham. Agora, e o Gunnar Wingren e o Daniel Berg? A origem deles é Azusa Street ou é Durham? Porque na Assembleia de Deus eles costumam dizer que é Azusa, né? Mas aí não sei, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, o Gunnar Wing e Daniel Berg, eles foram batizados, tiveram experiência em Chicago, do batismo do Espírito Santo, mas o movimento que passou a liderar todas as igrejas, e não somente metodistas, mas batistas, enfim, todos que passaram a aderir, aceitar as pregações pentecostais em Chicago, passou a ser liderado, a partir de 1907, por William Durham. Então, na verdade, a missão da Avenida Norte passou a ser o centro, né, centralizar, e daí esses homens passaram a se unir ao William Durham e Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então, Gunnar Wingren escreve na sua agenda, porque ele deixou 26 agendas diários, e 12 delas estão no Memorial Gunnar Wingren na CPAD, eu tenho até cópia delas. Em 1912, ele fala que, antes de vir para o Brasil, em 1919 de novembro de 1910, eles frequentavam a Igreja da Missão da Avenida Norte, a Assembleia da Fé do Evangelho Pleno, de William Durham, e ele escreve, fomos ordenados missionários por William Durham. Tá, ok? Entendi. Então, não tem nada a ver com Los Angeles. Nunca foram a Los Angeles, eu nunca vi em nenhum escrito original. Por isso que eu falei no início, fiz questão de falar que eu trabalho com fontes documentais escritas, nunca manuseei nada deles, que eles mencionam que tem estado lá em Azusa. Até porque Gunnar Wingren, ele, de 1904 até 1909, ele estava no Seminário Teológico de Chicago, ok? Na Universidade de Chicago. E o avivamento de Los Angeles, ele teve 3 anos de grande movimento, de 1906 até 1909. Depois começou a arrefecer. William Durham, William Seymour deixou Los Angeles, começou a percorrer os Estados Unidos todos e deixou a missão em Azusa sob a liderança de William Durham, ok? E William Durham que passou a liderar Los Angeles. E depois, até é uma história muito interessante, depois William Seymour quis retomar a direção, houve uma votação e o povo não quis mais o William Seymour, quis só o William Durham, tá, ok? É o outro lado da história, tá bom? Lá em cima, lá, ó. Pode fazer a pergunta, pastor. Presta atenção. Som. Boa tarde. Aqui. Eu acho que eu vou ficar em pé, né? É melhor.
Meu nome é Marcos, eu sou da Maranata de Praça Seca. Eu tenho duas perguntas. Uma é se a bênção de Toronto é reconhecida como avivamento. E outra é a respeito do, se eu não me engano, é Daniel Berg, que na autobiografia dele, ele diz que a experiência pentecostal, né, digamos assim, e voltou. A experiência pentecostal que ele teve foi, se eu não me engano, na Europa. Então, se o nosso pentecostalismo ele tem mais ligação com a Europa do que com os Estados Unidos. É uma pergunta, né? Bom, Sim. a primeira parte sobre a benção de Toronto, ela na história, é considerada como do avivamento pentecostal, ok? Na história mais recente. Ela é considerada, independente das características que teve lá, o cair no espírito, enfim, outras manifestações lá ocorridas. Aí é o outro lado das características de movimentos aí, não é? Mas é todo no arcabouço do pentecostalismo. Quanto a Daniel Berg, na verdade, ele foi batizado em setembro de 1909 nos Estados Unidos, em Chicago. Ok? Irmão, aí agora, pode perguntar. Ali. O microfone está ruim lá, gente. Tem que dar um... Vou passar para esse, depois eu volto para aí. Então, pergunta aí. Boa tarde, meu irmão. Vou voltar aí. Fernando, meu nome. Eu sou da Maranata do Recreio. Eu vi esse destaque que o senhor fez aqui no texto a respeito do movimento da fé apostólica e que eles consideravam o falar em línguas, línguas estrangeiras não estudadas. Eu estou entendendo que as pessoas falavam, por exemplo, francês ou uma língua que nunca tinham estudado e eles estavam falando, não é isso? Foi mais ou menos o que eu entendo que aconteceu também em Pentecostes. Sim. Quer dizer, Pedro falava em aramaico e os irmãos ouviam na língua pátria, né? A partir de quando passou a haver essa diferença em glossolalia ser uma língua estranha, realmente? Não... Muito bem. No início, lá, no movimento pentecostal, principalmente com Charles Fox Parra, no contexto de Azusa, enfim, principalmente, eles criam piamente de que o crente deveria falar uma língua que fosse tal como aconteceu no dia de Pentecostes, que ele pudesse falar uma língua e estava fortemente conectada com o sentido do ID, da missão no mundo, da evangelização. Então, aquele que deveria falar, recebia uma língua que seria o russo, seria o turco, e então ele deveria ir para a Rússia e para a Turquia para pregar. De fato, aconteceu. Aconteceu, como aconteceu no dia de Pentecostes, ok? Então, eles acreditavam mais na xenolalia do que, não necessariamente do que da glossolalia. Xenolalia, ou seja, línguas estrangeiras. E o crente deveria buscar receber línguas que ele não sabia, ele não tinha estudado nenhum alemão, o turco, o russo, mas ele então estaria capacitado a ir para evangelizar. Acredito, meu irmão, a segunda parte da sua pergunta, o momento em que a glossolalia ele passa a ser mais ensinado, enfim, é justamente com o William Durham, esse momento em que a liderança do movimento pentecostal passa a ser a liderança reformada, vamos dizer assim, das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, enfim, que sai do seio da santidade. Porque o movimento pentecostal, então, continuou, se dividiu em duas partes. William Seymour, Charles Fox Parham continuam acreditando que o crente deveria ter 3 bênçãos, mas o movimento reformado, que deu origem às Assembleias de Deus, William Durham e outros mais, eu digo Assembleia de Deus nos Estados Unidos, seguiu acreditando que havia apenas 2 bênçãos, obras da graça, a conversão e o batismo no Espírito Santo, ok? E não necessariamente para ser enviado, ok? Porque também, na própria Bíblia, há aqueles que falaram em línguas e não necessariamente foram e para outros povos para pregar o Evangelho. Você tem outras situações no Atos dos Apóstolos que as pessoas falaram em línguas e não foram o mesmo daqueles que estavam no dia de Jerusalém, que ocorreu com eles, ok?
Então, eu creio que foi esse momento histórico. Fica de pé, que me pediram para fazer a pergunta de pé. Isso. Paz, mestre, boa tarde. Diante disso, a gente pode afirmar que o movimento pentecostal ele surge após uma guerra teológica entre os modernistas e fundamentalistas, e se todos os pentecostais são protestantes? Bom, em primeiro lugar, realmente, pontuando, eu só pontuei aqui movimento de santidade e poder, mas também o movimento pentecostal, ele tem toda uma característica de reação antidenominacionalismo, antiformalismo, ante tudo que você falou aí. É verdade. E bastante radicais. Os pentecostais, por exemplo, eles no pêndulo da história, eles pendem para ser tudo que não é formalismo, que é denominacionalismo. Os primeiros pentecostais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, tinha, a palavra é forte, ojeriza a nome de igreja, para eles não podia ter, igreja não podia ter nome. Vocês viram aqui, uma curiosidade, vocês viram aqui o galpão de Azusa, com o nome Missão da Fé Apostólica? Isso é uma foto de quase 1930, porque lá no início não tinha nome, porque os primeiros pentecostais acreditavam que igreja não podia ter nome. Então, aí uma curiosidade. Por isso que, nos Estados Unidos, antes do avivamento pentecostal, antes de Tolleson e outros lá, fundadores da Igreja de Deus, Church of God, e Church of God of Christ, Igreja de Deus em Cristo. Por que tem esse nome? Porque eles acreditavam que igreja não podia ter nome, tinha que se chamar igreja de Deus. E é uma curiosidade, Frank Batman foi o grande jornalista, o grande disseminador das notícias de Azusa para o mundo. Ele era um jornalista e ele era junto com William Seymour. E no dia que ele chegou, conta a história, chegou na esquina lá da Rua Azusa e viu que estava escrito Missão da Fé Apostólica, né? Apostolic Faith Mission. Ele rompeu com William Seymour, saiu da missão e fundou uma igreja na esquina, Rua Maple, não tinha nome a igreja dele, é a igreja do nome da rua tal, ok? Da Rua Adriano 115, era o nome da igreja dele, era conhecida assim, ok? Então, só para um exemplo dos irmãos, assim, realmente tinha esse lado, ok? A última pergunta com o pastor Ari. Boa tarde, Deus abençoe o senhor. Sim. Eu sou o pastor Ari, sou pastor da Maranata. Eu tenho 62 anos, a minha formação teológica está toda baseada em um pentecostalismo histórico. Mas essa nova geração, ela não conhece o pentecostalismo histórico, ela conhece o neopentecostalismo, um novo pentecostal. Sim. Eu queria que o senhor me ajudasse, nos dando algumas dicas sobre essa diferença entre o pentecostalismo histórico e o novo, esse neopentecostalismo, biblicamente falando, porque, sinceramente, eu tenho muita dificuldade com essa nova versão do pentecostalismo. Obrigado. Bom, receita propriamente eu não tenho como dar, mas eu acho que, na verdade, assim como o movimento do restauracionista lá atrás, de forma histórica, e aqueles Charlie Fox Parham e outros, eles tinham diante de si Atos dos Apóstolos, não é? Então, eles acreditavam na atualidade, não no cessacionismo. Eles criam que aquilo que ocorreu lá em Jerusalém podia acontecer outras vezes, ok? Então, o que eu quero dizer é que esse distanciamento, ok, reside no aspecto de que, assim como qualquer outro ensinamento, vou ser mais claro. Uma coisa é a palavra de Deus, é a Bíblia, está aqui. Outra coisa é o púlpito. Vou ser mais claro ainda. O púlpito, a pregação, depende historicamente das ênfases, nas mensagens, naquilo que se quer transmitir, ensinar e pregar ao longo do tempo. Ok? Se a pregação, os pregadores, os ensinadores, eles põem de lado a palavra, ok?
e não ensina, não cria, enfim, então vai perdurar, vai prevalecer outras temáticas, até no contexto das igrejas que se dizem pentecostais. Então, na verdade, o que temos hoje é um nominalismo, em muitos lugares, um nominalismo pentecostal, ou seja, igrejas com nome puramente pentecostal, mas elas não ensinam, não pregam, não ensinam, não creem nas doutrinas pentecostais, na doutrina que nós chamamos de pentecostal, né? Porque a palavra pentecostal não está na Bíblia, não tem na Bíblia, ok? Mas essas ênfases, por isso que eu falo de várias correntes para explicar o pentecostalismo. Existem as explicações sociológicas. Eu gosto daquilo que eu chamo de minhas teorias, chamadas teorias das ênfases. De tempo em tempo, os pentecostais enfatizaram determinados temas da Bíblia. Então, começamos enfatizando sobre o batismo com o Espírito Santo, em falar em línguas, as curas, enfim. Aí, ao longo da década de 50, somente os dons espirituais, enfim, tal, curas, enfim. Depois, com o tempo, nós chegamos a essa geração em que falamos apenas de fervor espiritual, enfim, e não se fala. Então, o que eu quero dizer é que temos a palavra aqui. Agora, é a questão de crer nessas doutrinas, ok? Esses pioneiros, eles acreditaram, enfatizaram, se reuniram para ensinar, para difundir, e para que a igreja viesse a crer e receber, crendo que o batismo do Espírito Santo é para os seus dias e é para os nossos dias, ok? Então, essa sua pergunta ela é bastante extensa, é bastante séria, ok? E tem a ver com o distanciamento ou não do que nós temos hoje, e é o que nós temos pentecostais que são apenas de nome, e pentecostais que acreditam, creem na doutrina dos ensinamentos da Bíblia, principalmente os Atos dos Apóstolos. Para encerrar, passar o microfone, eu não falei aqui, eu trouxe algumas coisas aqui interessantes. Essa revista aqui foi publicada quando o Avivamento de Azusa fez 100 anos, quem quiser olhar, ok, ver, eu deixo ver. E eu trouxe aqui, ó, um inário pentecostal, publicado em 1898, ó, ok? E também um livro que ajudou muito o pentecostalismo nos Estados Unidos, publicado em 1800 e por aí, né, antes do século XX, por pregador pastor A.G. Gordon, O Ministério do Espírito Santo, um livro dos mais profundos sobre o Espírito Santo que eu já li. E ele tem em português, tá? Pode adquirir, muito interessante. Passo a palavra, muito obrigado. Você pode dar Deus uma salva abençoe. de palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor Israel.